Sempre bom estarmos juntos, com a fé divina em nosso coração, com a esperança na alma e a certeza de um futuro melhor para todos nós. E sempre convidando com muito esforço, porque a água é pesada, né? Mentira. Pegar nossas aguinhas para serem fluidificadas e amparadas por Deus e que nós possamos ter o alívio, a cura para os nossos sofrimentos, pensamentos e nós possamos ficar equilibrados para seguir adiante, né? Então, hoje nós vamos falar no branco da paz te encontrei. No branco da paz me encontrei. A paz usa a cor branca normalmente, né? E quando nós nos encontramos, foi em momentos que nós estávamos precisando de ajuda, por exemplo. Te conhecer, ou me conhecer, ou nos conhecermos, sempre traz a semente do amor que pode germinar, florescer das árvores que dão frutos, dão flores e fazem com que a nossa vida, a partir desse instante até a eternidade, ser maravilhosa. Lógico que sempre haverá paz entre nós? Não. Nós vamos seguindo a nossa vida, a nossa caminhada, e cada um vai trilhar o seu caminho, vai trilhar a sua vontade, o seu desejo. E, de repente, nós estamos em caminhos opostos. Não para brigar, mas simplesmente caminhos opostos que criam opiniões diferentes. Vamos estudar geografia, o outro história, o outro matemática, o outro biologia. Então, cada um de nós vai querer falar da sua especialidade. Então, todos nós estudamos um pouco de tudo, dependendo do que cada um estiver pensando agora. Então, nós podemos dar uns chutinhos, uns pitacos em cada colocação, mas nós não conhecemos profundamente. Então pode às vezes criar-se uma situação difícil. Por quê? Porque o especialista, ele tem a cultura e vai falar as palavras normais daquela especialidade. E nós não vamos entender absolutamente nada, porque nós não conhecemos os termos. Isso em qualquer atividade, tá? Não só nós, especiais, etc. não. No dia a dia, nós usamos expressões que as pessoas não entendem. Ou acham que nós estamos ofendendo, ou acham que nós estamos sendo falsos, ou simplesmente não conseguem nem achar nada. Ou então assim, diz assim, né? Como muita gente diz assim, a pessoa só fala bobagem. Tudo que ela falar, você nem acredita, nem presta atenção, porque ela não tem noção do que fala. E muitas vezes essas pessoas que são taxadas de não sabem o que falam ou qualquer coisa nesse termo, elas têm grandes sabedorias e grandes verdades. Talvez por falta de cultura, talvez por falta de treinamento, por falta de controle pessoal, eu digo que é falta de educação, não aquela educação que os pais davam, não. Falta de educação para poder formar frases, para colocar respostas, para fazer perguntas, tem dificuldade de se expressar. E nessa dificuldade de se expressar, não consegue transmitir o que está querendo expor. Então, todos nós temos a responsabilidade de buscar esses conhecimentos, ajeitá-los para que possamos conversar, perguntar, dialogar, discordar, mas tendo o que falar. Não concordo, tá? Não concorda com o quê? Não concordo porque não concordo. Ou então não aceito. Isso não tem nada a ver com uma coisa real. Olha, eu discordo nesse ponto por causa disso, disso, disso. E a pessoa vai explicar para nós. Não convencer, ela vai explicar. Cabe a nós aceitar ou não. Se não aceitar, tudo bem, sem briga, sem discussão, e vamos seguir a nossa vida adiante. Então, por que encontrar você nos traz paz? Quando nós encontramos pessoas maravilhosas, o nosso coração ele fica mais tranquilo.
mais confiante. Puxa vida, existe ainda gente boa no mundo. Existe gente que ainda veste branco, no sentido da paz, não no sentido de cor, no sentido da paz. Aí a pessoa diz assim: tem uma coisa que eu gostaria de te dizer. Você ontem estava maravilhoso. Maravilhosa. Por quê? Porque você falou tão bem, falou coisas que me interessavam, seu cabelo estava bonito, sua roupa estava elegante. Nossa, você, homem ou mulher, estava maravilhoso. Então, essas colocações, muitas vezes nós tomamos não como elogios, mas como até críticas. Sabe, achando que a pessoa está falando por inveja, tentando nos expor. E não é uma verdade. Infelizmente, essa paz que nós falamos na nossa alma, para entender as situações que temos que viver, passar, criar, reinventar, refazer, recriar tudo aquilo que destruímos, muitas vezes nós achamos que não temos condições. E é por isso que nós encontramos pessoas capazes, bondosas, humildes, que vão nos ajudar a reencontrar não o que ele quer, mas o que nós queremos. Ele vai simplesmente abrir os nossos olhos, tirar essa venda que nós pusemos, e nós vamos começar a enxergar aqueles caminhos abertos com maior amplitude, com maior certeza que nós vamos chegar lá. Isso é a coisa mais importante. Não importa o que perdemos, quem perdemos ou o que perdemos. Importa o que conquistamos, o que temos, o que podemos conquistar. Mas sempre tudo feito com honestidade, não destruindo nada nem a ninguém. E fazendo com que esses bens conquistados sejam aplicados de forma benevolente, de forma que as pessoas, ao receber, ainda aprendam a, quando tiver, distribuir com as pessoas, com os necessitados, como hoje ele está, como ontem nós estivemos e muitas pessoas nos ajudaram, com ensinamentos, com medicamentos da alma e do corpo físico, né? E esses medicamentos incluem tudo que nós podemos pensar. Uma oração, um prato de comida, um pedaço de pão, um abraço, um aperto de mão de um querido irmão que amanhã se tornou nosso amigo, nosso eterno companheiro, em busca sempre da perfeição, da bondade, dessa paz que nós queremos e conhecemos essa paz. Na figura de Jesus, lógico, de espiritualidades maravilhosas que vêm até nós. Então as pessoas acham que nunca vão chegar a isso. E é uma mentira. As fases que nós vivemos nessas passagens temporárias, elas vão criando raízes, matizes, cores, amores, erros, acertos, amigos, inimigos. Mas uma coisa é certa, vai chegar um dia numa morada de Deus que nós estivermos, que nós não seremos mais inimigos, nós seremos amigos. Nós não teremos mais ódio, vingança, nós teremos amor, fé, esperança, bondade. Então, é preciso entender que nós estamos num planeta inferior. Nós ainda somos inferiores e por essa inferioridade ainda muitas vezes a maldade, a desconfiança, a deslealdade e a coisa maior que nos prejudica e que Jesus veio nos trazer, o combate ao materialismo. Então hoje, infelizmente, a maioria das pessoas estão no mundo material, onde a riqueza, ter as coisas, parece que é o fruto do sucesso. Talvez seja, se for bem utilizado. Talvez seja a nossa derrota maior.
nosso sacrifício maior em passagens futuras, temporárias, de muita dor, de muito sofrimento. Ninguém pode desconhecer as verdades da vida, sabe? As verdades da vida nós conhecemos. Às vezes erramos querendo errar, querendo provar que nós somos nós, que ninguém tem nada com a nossa vida. Mentira! Quem tem a ver tudo com a nossa vida é Deus. Deus nos deu a vida. Deus pode nos tirar a vida para que nós não afundemos mais, para que nós não nos derrotemos mais e nem destrua as pessoas e o mundo que nós estamos vivendo. Então, sabe, é só pensar na bondade divina, na bondade desse amigo que você encontrou, dessa pessoa bondosa que você encontrou uma vez e nunca mais encontrou. Mas ela te deu um afago, um carinho, te deu um abraço, conversou contigo, comigo, conosco e deixou a paz e foi embora. Qual fosse um anjo enviado por Deus para estar conosco e desaparecer, mas deixou a semente da bondade entre nós, da amizade que nós podemos reforçar, aumentar, saber aceitar, compreender as diferenças que existem em cada coração. Nenhum coração é defeituoso. Nós é que fazemos o defeito, que estragamos, que perfuramos, destruímos e temos as doenças. O coração é o batedor de nós. É aquele que vai levando na nossa frente, na nossa visão lá na frente, ele vai levando uma coisa, que é a luz da bondade. Nós estamos falando muito em bondade, porque bondade é tão sublime como todas as outras virtudes. E aí nós vamos ter a excelência de fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação. Isso é uma repetição em todas as religiões, em todas as crenças, e é uma verdade. Como nós vamos fazendo caridade, nós vamos ampliando e abrindo caminhos no coração das pessoas, no pensamento das pessoas, no nosso pensamento também, lógico. Nós não somos diferentes. Não é porque estamos abrindo que não estamos abrindo o nosso também. Estamos abrindo o nosso também. Então, cada vez que você abrir os caminhos de outro coração, de outra mente para a bondade, você estará abrindo o seu. Porque ao dizer para mim o que você pensa e pode me ajudar, você estará dizendo primeiro para ti. Porque você já pensou, já analisou e agora está falando, está expondo. E sem medo de ficar exposta à minha crítica, à minha dúvida, ou então falar para você, olha, calha a boca, não se meta na minha vida. Não é assim que as pessoas fazem às vezes? Só que quando precisam, vêm correndo atrás de nós e falam, me ajuda. Aí nós, tem pessoas que eu sei que fazem. Fala assim, eu não vou te ajudar nada. Da outra vez você falou para mim não entrar na sua vida, não encher a sua paciência, que você tinha direito de fazer o que quiser. Está errado? A pessoa se arrependeu, está necessitada, carente, e Deus falou, vai lá e procure essa pessoa. Além do arrependimento, a humilhação que vocês pensam, que não é uma verdade, ela simplesmente reconheceu em você o valor que você tem e sabe que só você vai dizer alguma coisa que pode ajudá-la. Então não se envaideça disso. Não chegue para os outros e fale assim, tá vendo? Agora ela veio correndo atrás de mim. Não faça isso. Não exponha você ao público com orgulho, com vaidade, com maledicência, com o uso da língua errada. Use a sua língua de forma certa. E essa pessoa que veio, ela tem que ter o sigilo do que ela veio te buscar, do que ela veio te procurar. Então, quando você ajudar alguém, quando você entrevistar, conversar com alguém, fazer triagem, enfim, alguma forma que se dê de nome disso, seja sigilosa. Não pode, é uma confissão, uma abertura, é um relacionamento entre você e o paciente.
Então, isso vale para profissionais também. O sigilo é a coisa mais importante. Porque tem que haver confiança entre as pessoas. E as pessoas não estão mais confiando uma na outra. As pessoas estão achando que ninguém pode ser consultado. Que ninguém nós podemos dizer, eu te amo, eu preciso de ajuda, por medo de recusa. Hoje levaram tudo para o campo das destruições. Ou seja, é assédio, é preconceito, é racismo, é isso, é aquilo. Para com isso. Que a vida nossa sempre existiram todos o que hoje impede nós de dizermos. Nós éramos amigos antigamente. Então não tinha preto, branco, amarelo, azul, cor-de-rosa, não tinha nada disso. A gente chamava branco de preto, preto de branco, careca, gordo, barrigudo. Hoje nós não podemos nem pensar que nós podemos ser processados, agredidos ou mortos. Gente, quem puder carinhosamente, no seu particular ali, junto com a pessoa, já que publicamente é meio complicado, não deixe essa forma carinhosa morrer. Não deixe essa forma íntima entre as pessoas que se amam, que se querem, sabe? Que torcem um pelo outro de verdade, morrer. Porque eu não posso chamar o meu amigo e dar um abraço nele e falar para ele, eu te amo? Para minha amiga, a mesma coisa. Então, é preciso que as pessoas comecem a mentalizar uma forma diferente de ser, de ver, de agir. E quem errar, quem realmente usar de forma errada e fizer atos ilícitos, que seja processado, condenado, ok, sem problema nenhum. Mas nós não podemos simplesmente fazer o seguinte, tem pessoas que não entram no elevador se tiver uma mulher sozinha, homens, tem medo, porque pode dizer que foi assediada. Tem pessoas que têm medo de ficar num grupo porque alguém está olhando para ela, para ele, e de repente alguém vai achar que alguma coisa está acontecendo. Gente, isso não existe. Quando você vai no shopping, na praia, no passeio, está ali no avião, está no ônibus, viaja 10 horas, 5 horas, 3 horas com uma pessoa do seu lado, é impossível vocês não se olharem, não se gostarem ou gostarem, terem simpatia. Nós não estamos falando de amor, nós não estamos falando de sexo, não, nós estamos falando de pessoas que às vezes têm medo de viajar de avião e sentem uma segurança no seu olhar e de repente conversa, cumprimenta, né? E a pessoa fala assim, poxa vida, o outro, mas nem se conhece, já está, sabe? Aí quando nós descemos no aeroporto, se for para o mesmo lugar, assim, modo de dizer, a mesma caminhada, e der certo, vai conversando, porque já se fez amizade. Uma certa começo que pode virar um amigo. Houve um relacionamento, troca de palavras. Oi, onde você está? Estou hospedado aqui, estou hospedado ali. Nossa, eu vou lá ficar lá perto, não sei o que, tal. Quem que você vai ver? Ah, eu vou ver minha mãe, meu pai que mora aqui e tal, etc. E dali sai, cada um para o seu canto e talvez não se encontre nunca mais. Então as pessoas precisam entender que os relacionamentos sempre vão existir, essa conversa, esse diálogo, onde nós estivermos. Por quê? Quando eu saí, estava triste e não queria conversar com ninguém. Não queria conversar com ninguém. De repente, nas paradas de ônibus, por exemplo, vai lá, uma caixa diz alguma coisa, um companheiro de viagem de ônibus te diz alguma coisa, aí você fala assim, puxa vida, eu não estou sozinho, essa pessoa também está precisando, essas pessoas que estão aqui estão em busca de paz, estão indo atrás do branco, que vão encontrar nas pessoas que desconhecem, mas que Deus já preparou. Deus já preparou, está lá, um monte de pessoas que podem nos ajudar. Então, a vida é essa. No branco da paz te encontrei.
eu estava ruim, você me trouxe o seu branco, você estava em paz. Ontem você não estava em paz, mas eu estava. Eu levei o meu branco da paz, minha bandeirinha da paz branca, para você pegá-la, segurá-la e tremulá-la. Percebe como é simples a nossa vida? Basta nós nos entregarmos às leis do amor, às leis divinas, às leis espirituais. Seguir Jesus no caminho, a verdade e a vida. Seguir Jesus nos seus ensinamentos, nas bem-aventuranças. E acima de tudo, saber que nós precisamos estar juntos, convivendo e melhorando esse relacionamento, porque pelo esquecimento do passado, você não sabe quais foram as nossas relações boas, médias e felizes e infelizes. Por isso, nesse instante que nós nos encontramos no branco da paz agora, nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos todos juntos ao espaço. E nesse espaço branco da paz, cada um encontrará o seu eu, a sua alma se libertará, conversará, parecendo não ver ninguém, mas conversará com os amigos espirituais, nosso anjo de guarda, com Jesus, com Deus, e vamos simplesmente caminhando e dizendo, pedindo ajuda, vibrando por alguém que esteja precisando, vibrando por nós mesmos que precisamos. E nós vamos então, nesses instantes, nesse branco da paz que nós estamos vivendo agora, nós vamos pensar em Deus e dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Abrindo os nossos olhos carinhosamente, nós vamos agradecer a toda a espiritualidade, ao Criador, a Jesus, nosso Mestre, a você que me trouxe a paz na minha alma nesse instante. Você que está vibrando por mim e por todas as pessoas, inclusive por você mesmo, porque nós devemos fazer isso. Eu vibrarei por você e por todas as pessoas, e vibrarei por mim perante Deus, para que todos nós possamos ser amparados, protegidos, auxiliados. Então fica a certeza de que na branco da paz te encontrei, no branco da paz te guardarei, e no branco da paz, até o infinito, eu contigo viverei. Então assim, e sejamos felizes todos nós. Que assim seja.